boa tarde. Segunda-feira, 15 de abril. O assunto hoje, além do dólar, são as consequências disso para o produtor brasileiro, olhando aí a janela de oportunidade que eles têm, que ainda tem, basicamente, olhando já o plantio do segundo semestre. O dólar, a gente não tem bola de cristal, mas obviamente que o ajuste que pode ter ainda vai mantê-lo em patamares razoavelmente elevados, aí, independente de uma situação de curto prazo lá no Oriente Médio. Quem costuma olhar isso de uma maneira um pouco mais detalhada e com bastante assertividade é a Carla Mendes, nossa amiga lá do Notícias Agrícolas, editora-chefe, e que vai nos dar hoje mais uma palhinha, como sempre aqui no Clube Tempo e Dinheiro, mostrando um pouco dessa situação e o que ela antevê agora nessa largada de segundo trimestre. Carlinha, seja bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez, Carlinha. Eu que agradeço, Giovanni. É sempre um prazer falar para os amigos do Clube do Tempo e Dinheiro. E, de fato, a gente busca, tentar antecipar algumas informações para que possa ajudar essa audiência a tomar decisões melhores, mais assertivas, sem dúvida. Exato. Carlinha, só para tentar dar uma esclarecidinha, pegando carona no que o Vladimir disse hoje no programa Tempo e Dinheiro, ainda a gente já tinha a ureia num ponto já de inflexão de alta, a KSL, o potássio, ainda tinha algumas oportunidades interessantes, porém já isso começa a ter uma visão um pouco mais diferenciada na medida em também que começa a ter um vazio no hemisfério norte em relação às compras, né, Carlinhos? Sim, quando a gente olha principalmente para o KCL, e o KCL é o destaque, Giovanni, entre os fertilizantes, porque quando se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia há 2 anos, ele esteve no centro das discussões, ele teve ali o principal item que a gente monitorou para o produtor brasileiro foi o KCL, porque a gente importa muito e a Rússia era uma das nossas principais, nos nossas principais origens, o que não se configura mais. Naturalmente está ainda entre uma das nossas principais origens, mas o Brasil diversificou suas compras e foi também entendendo essas relações. Quando a gente olha para o KCL, que foi o fertilizante que mais subiu ali em 2022 por conta do início da guerra, ele foi também o que mais caiu nos últimos 2 anos, conforme as coisas foram voltando para um cenário de normalidade. Tanto que neste momento, onde as relações de troca da soja com insumos de uma forma geral, não só fertilizantes, mas insumos de uma forma geral, ela é favorável, o KCL vinha se destacando. Mas ele voltou a subir um pouquinho, por quê? Porque já havia caído demais, Então, foi voltando à normalidade, foi encontrando ali o seu piso, foi encontrando os seus patamares de referência e agora voltou a subir um pouquinho. Mas, olhando para fertilizantes de uma forma geral, os fundamentos baixistas para os fertilizantes, eles tendem a prevalecer no segundo trimestre do ano. E por que isso acontece, Porque isso está muito conectado com as aquisições e aplicações dos Estados Unidos e da China e, na sequência, as aquisições e aplicações do Brasil e também da Índia, que é uma franca compradora ali no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre do ano. Então, falando primeiro desse trimestre em que estamos, a China e os Estados Unidos, que são 2 grandes compradores de fertilizantes, eles vão concluindo a sua temporada ali de aplicações, de aquisições de fertilizantes e vão deixando o mercado. E o mercado menos demandado vai sentir, talvez, essa diminuição da demanda, esse cenário diferente, e esses grandes compradores já tendo feito as suas operações, sentindo, portanto, essa oferta. Além disso, para os fosfatados especificamente, então para o MAP, por exemplo, para o Super Simples, a gente está falando também de uma oferta que vai se recompondo na medida em que a China, ao passo em que ela vai terminando a sua temporada de comprar e aplicar os fertilizantes, ela possa voltar a exportar. Então,
com a oferta maior da China também de fosfatados, o mercado também sente isso e pode ver preços mais baixos. Então, as relações de troca, elas podem se favorecer aí mais adiante, mas claro que isso vai ficar muito conectado também aos preços da soja, pensando na soja 24, 25, e também no dólar frente ao real, que hoje está batendo no 5,19, já tendo testado 5,20 nessa segunda-feira. Na sequência, né, o que nós vemos é o Brasil e a Índia voltando a comprar. A Índia entrando na safra, como é conhecida, a safra Kharif, e o Brasil começando a fazer as suas aquisições ali para a safra 24, 25, que aí é uma safra de meados de setembro, outubro, quando a gente inicia o nosso plantio. Aí, quando a gente começa a ver Brasil e Índia voltando para as compras, esses preços poderiam sentir uma pressãozinha de alta e voltarem a subir, as relações de troca ficando um pouco mais ajustadas. Então, este é o cenário que analistas e consultores enxergam para este momento, né? De novo, o KCl caiu bastante, o cloreto de potássio voltou a subir um pouquinho, e os demais podem sentir essa pressão e virem a ficar um pouco mais baratos aí nos próximos meses, segundo os especialistas. Agora, Carlinha, se a gente analisar que havia já uma certa defasagem de compra do produtor brasileiro, ele estava um pouco mais lento, ainda que ele vai ter que voltar de qualquer maneira a essas compras na virada do meio do ano. E com essa pressão do dólar, essa visão dos analistas não pode ser um pouco neutralizada por esses fatores, porque no melhor do cenário, no pior dos cenários, ou melhor dos cenários, a gente não tem bola de cristal aqui, mas se a gente analisar que dificilmente o dólar chega num patamar de 5,19, 5,20, 5,18, dificilmente ele vai cair num curto prazo para 5,10, 5,5, levando em consideração que há ainda uma pressão nos Estados Unidos, os bondes dos títulos federais explodiram hoje acima de 4% Sim. de alta, o Federal Reserve provavelmente não vai mais cortar os juros em junho, então provavelmente tudo isso ainda vai ter uma pressão de dólar. O importador e distribuidor, ele está atento a essa situação e de repente não pode neutralizar um pouco essa narrativa, Carlinha, de que poderá haver uma menor pressão nesse trimestre? Sim, a maior preocupação para as relações de troca a partir de agora são, de fato, o dólar. A diferença é que quando a gente olha para esse aumento do dólar, embora para nós importarmos o que quer que seja fertilizante, seja qualquer outro produto, qualquer insumo, e o nosso custo é muito lastreado em dólar, isso pode acontecer e de fato deve acontecer, porque não temos no horizonte algo que possa fazer o dólar voltar a patamares, né, muito distantes desse que nós estamos vendo hoje. Nós temos uma outra compensação, que são os preços da própria soja se valorizando um pouco mais no mercado brasileiro. Então, hoje, por exemplo, as informações do CPE dão conta de que os preços subiram no mercado brasileiro muito atrelados aos prêmios, por exemplo. Então, esse dólar mais forte é sabido que ele pressiona Chicago, parte das baixas que nós estamos observando nessa segunda-feira para as cotações da soja, ela está muito atrelada ao movimento de alta do dólar frente ao real, uma vez que deixa o produto norte-americano menos competitivo e o brasileiro mais atrativo ali para os compradores internacionais. E quando a gente olha para isso, a gente vê uma valorização nos preços da soja no Brasil, e que também está atrelado não só ao dólar, mas também à questão dos prêmios. Então, para a relação de troca, isso poderia ser positivo, apesar de encarecer um pouco a importação do fertilizante. Então, uma situação vai ser entender o preço do fertilizante, que pode sim sentir esse impacto do dólar mais alto e ficar talvez um pouco mais caro, e os fundamentos baixistas terem menos espaço na formação, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que olhar a formação do preço da soja e como isso vai impactar na relação de troca. Então, acho que são dois monitoramentos paralelos, mas que vão precisar ser feitos em duas frentes. E sempre a comercialização da soja e a aquisição dos insumos, ela exige isso, né, do produtor, que ele faça essas análises em cenários diferentes. Um entendendo o impacto do dólar, do mercado cambial para aquisição de insumos, e a outra
o mercado cambial para a formação de preços no mercado brasileiro. Para essa semana, o que a gente vê, esse dólar subindo 1,4%, que é a movimentação da hora, né? Agora são 13,10, está subindo aproximadamente 1,4%. A gente está falando de uma quase que uma neutralização das baixas que são observadas em Chicago, né? Então, ou se a gente vai no caminho inverso, as altas que o dólar poderia trazer para o preço da soja no Brasil são neutralizadas pelas perdas em Chicago. Então, perceba como são cenários que eles exigem uma gestão do produtor muito detalhada. Um dado bastante curioso sobre essa safra 2024-25 é justamente esse da relação entre a aquisição de fertilizantes e a comercialização da soja. Nós estamos com as nossas vendas da soja 24-25 acima do mesmo período do ano passado. Então, a gente está falando de perto de 9% da safra nova já comercializada, contra aproximadamente 36% dos fertilizantes adquiridos. No ano passado, nós tínhamos 43% dos fertilizantes comprados e 5% da soja vendida. O que isso mostra? Que o ano passado, o produtor estava aproveitando, estava comprando fertilizante, mas sem travar a sua soja, sem fazer negócios. E isso deixa o produtor muito mais exposto ao risco, né? Muito mais... com uma gestão menos detalhada, talvez. Otimizando essa gestão, nós vemos que esse ano a aquisição de fertilizantes está, de fato, um pouco atrasada em relação ao ano passado e a média, mas a comercialização da soja está acima, o que mostra que o produtor está otimizando a sua gestão. Inevitavelmente, essa é a análise. Então, o produtor também está observando essa movimentação do dólar e por isso talvez esteja com as suas compras de fertilizantes abaixo do mesmo período do ano passado, mas os seus negócios com soja acima. Muito bem lembrado, Carlinhos, até porque a gente está vendo esse dólar acima de R$5 já há quase 2 semanas. Então, provavelmente, o produtor já começou a ficar um pouco mais esperto e esses números que você reportou agora são números mais atuais, né? Então, e agora deu sorte de aproveitar um pouco dessa crise momentânea, juntando o Oriente Médio e juntando a resiliência da economia americana, puxando essa taxa para cima, quer dizer, o cenário acabou combinando, né, Carlinhos? Sem dúvida. O que aconteceu no sábado muda bastante o cenário geopolítico em que a gente está inserido, e mais do que isso, né, Giovanni? Ele vai impactar todos os mercados, em especial o dólar, que é sempre um porto seguro dos investidores num momento de incerteza, de insegurança, como é o caso. Então, eu estou, inclusive, fazendo esse levantamento aqui no Notícias Agrícolas com os especialistas de como vão ficar, né, os impactos para as commodities agrícolas, dada essa escalada dos conflitos no Oriente Médio. O que já se sabe é que ele vai impactar no coração do mercado de energias, apesar do petróleo hoje não estar respondendo como a maior parte dos investidores esperava, que era com altas muito intensas. Então agora o petróleo está caindo, tem 0,5% de queda, porque também já sabe, né, já tem quase que precificado, absorvido a questão do conflito no Oriente Médio. A região sem qualquer trocadilho, uma bomba relógio, de fato, o que acontece por lá está quase que 100% absorvido pelo mercado, né? Então, claro que os mercados estão de olho. Então, primeiro o mercado de energias vai sentir muito, as metálicas vão sentir e as agrícolas vão sentir também, né? E é um efeito dominó, né? É um efeito em cadeia do que vai acontecer, porque vai bater no dólar, vai bater nos juros mais à frente, vai bater para onde vai o dinheiro, né, dos gigantes que movimentam o mundo ali com volumes intensos de recursos. Então, essa liquidez vai ficar comprometida em algum momento e a gente vai ter que ver como isso vai impactar principalmente o dólar e as commodities agrícolas de uma forma geral, porque vez ou outra elas vão todas seguir por um mesmo caminho, né, nos chamados efeitos manada. Então, hoje não é um dia desses, por exemplo, a gente vê todos os grãos caindo, o farelo de soja caindo muito, o óleo de soja amenizando seus ganhos, estava bem próximo da estabilidade a hora que eu sentei aqui para conversar com vocês, ao passo em que o café volta a disparar
tem mais de 4% de alta. Então, se a gente olha, por exemplo, para as relações de troca do café, por exemplo, a gente está falando de boas relações com o KCL, porque o preço do café subiu muito. Então, mesmo que o KCL tenha subido um pouquinho, como o café disparou, né, a gente está falando de boas relações de troca, por exemplo, um pouquinho melhores até do que no mesmo período do ano passado. O que a gente precisa observar é que tem algumas questões de fundamentos que podem, de certa maneira, nem sempre acompanhar essas visões mais próprias de efeito manada, né, Carlinhos? Nós estamos vendo aí o Brasil, por exemplo, você falou em energia, nós estamos vendo o Brasil inundando o mercado internacional de açúcar, por mais que poderia ter uma alta significativa, naturalmente atrelada ao petróleo, dificilmente os fundos vão ficar muito comprados em açúcar. Então, isso tudo precisa ser ponderado. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, cara, e você lembra muito bem, que você falou de Ucrânia e Rússia. Nós tivemos um estresse de petróleo e trigo apenas nos 3, 4 primeiros meses pós-invasão. Depois a coisa voltou a se acomodar e aquilo que se imaginava do petróleo nem passou dos 90 desde então, né? O caso do Israel Hamas, a mesma coisa, não durou nem um mês, nem cerca de um mês o estresse que nós tivemos, né? Carlinha, queria aproveitar com você, e você tem esse acompanhamento muito criterioso de soja, todas essas relações dentro da cadeia, como que o fornecedor, como que a parte da cadeia antes da porteira enxerga esse mercado especificamente da soja? Porque, por exemplo, o produtor brasileiro ele pode diminuir o trigo, ele pode diminuir o milho, ele pode diminuir o algodão, ele pode fazer substituição no meio de ano de parte de suas produções. O sojicultor praticamente não tem opção. Quando cai, por algum motivo, a área plantada, por uma questão, muito marginal. Quer dizer, qual é a relação, a implicância disso no formador de preço de insumos? Como que ele enxerga essa incrível dependência que o brasileiro tem da soja, que o produtor não tem outra escolha a não ser plantar soja a partir de setembro? Ou muito pouco opção, né? Sim, até porque, né, Giovanni, a gente vê que... E isso, assim, eu já ouvi de mais de um analista de mercado, que nós produzimos de soja geralmente absorvido. Então, realmente, o Brasil se destaca e se consolida safra a safra como o maior, não só o maior produtor global, mas o maior abastecedor global de soja. Então, isso tem um impacto no mundo, assim, para garantir, né, o caminhar das coisas, o caminhar do complexo soja, de uma forma, tem um espaço, isso nas análises, bastante consolidado. Então, se a gente olha, por exemplo, para as nossas exportações, desde 2018 até agora, num paralelo, né, traçando um paralelo com as exportações norte-americanas, a gente vai ver que o Brasil deu um salto muito expressivo a partir de 2018, quando os Estados Unidos e a China iniciaram uma guerra comercial, versus um declínio ali das exportações norte-americanas de soja. E isso está muito conectado à questão da guerra comercial, mas também a uma, por vocação, nós sermos exportadores de soja grão, além de a gente ter, nos últimos anos, ocupado ali um espaço que naturalmente seria ocupado por nós mesmos, né, por herança, um buraco que foi deixado pela Argentina no farelo e no óleo nas últimas safras. Então isso veio muito por conta das quebras. Então a Argentina sofreu 3 anos de quebras históricas na safra de soja, por isso não tinha matéria-prima para produzir farelo e óleo, e nós tivemos uma demanda interna maior para atender isso. As nossas exportações de farelo, as nossas exportações de óleo foram em bons volumes nos últimos anos por conta disso. E esse ano, o que acontece? Esse ano a gente vem de um produtor bem fragilizado, que não teve as suas demandas por amparo
totalmente atendidas. Então, quando o CMN aprova suas medidas e traz ali, vocês podem renegociar os investimentos, ponto, o custeio não, só para 16 estados. Dentro desses 16 estados, a gente não tem a renegociação de soja para todos os 16 estados. Então, tudo isso já traz uma preocupação. Isso é um ponto. Segundo ponto é esse papel que hoje o Brasil desempenha no complexo soja global. E a agricultura hoje é uma agricultura globalizada. Diante de um cenário desse, o mundo espera pela soja brasileira. Agora, sim, o produtor brasileiro ele vai revendo as suas estratégias safra a safra. O que eu ouvi dos especialistas dos mercados de fertilizantes para fazer esse material bastante completo que a gente publicou na sexta-feira. Depois, inclusive, eu vou compartilhar com a audiência do Clube do Tempo e Dinheiro. Para todos eles, é natural que o produtor repense o seu sistema de adubação, é um fato, repense os pacotes tecnológicos que ele vai adquirir para fazer a safra 2024-25, pelo que sofreu na 23-24, mas ele sabe que, a nossa demanda interna é maior. Por quê? Porque nós temos o B14, a mistura de 14% do biodiesel no óleo diesel. Nós temos uma demanda maior ali no setor de proteínas animais por farelo, mas que também não é lá grande coisa, porque a gente tem alguns pontos de ressalva quando a gente olha para esse setor. Mas, acima de todas as coisas, ele vê a demanda global pela soja brasileira muito fortalecida. E, além dele, não é que ele não tem opção, né, mas ele como o produtor de milho o produtor americano foi se consolidando como um produtor de milho, o preço esteja bom ou ruim, ele vai plantar milho, né, e bastante milho, o produtor de soja, como por vocação, vai também fazendo isso. Então, claro, ele vai repensar suas estratégias, vai repensar a sua forma de manejo, como otimizar os seus custos, os seus sistemas de defesa, de adubação, a escolha das suas sementes. E o que eu percebo também, que você tem vários grupos, né, de produtores nesse momento. Então, por exemplo, na safra 23-24, nós vimos a gigante SLC Agrícola descontinuar 16 mil hectares de soja e partir direto para o algodão. Do mesmo modo, a gente tem produtores menores que não têm a mesma condição de fazer essa troca muito rápida ou simplesmente, né, com o mesmo dinamismo. A cadeia, portanto, antes da porteira, tem essa consciência de que há diversas realidades, e essas diversas realidades elas precisam se complementar para atender o que o mundo precisa de soja nesse momento. E o Brasil é o maior fornecedor mundial. Então, eu acho que o produtor tem feito uma reorganização ali das suas estratégias, da sua forma de produzir. Não vejo uma redução de área muito significativa, até porque o nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos, deve aumentar em 5% a sua área na safra 24-25. Se eles aumentam e a gente diminui, nós ficamos menos competitivos, podemos perder uma parte do mercado, que eu não imagino que seja o que quer o mercado brasileiro, né, o produtor brasileiro, a indústria brasileira, enfim, a gente não quer perder essa parcela, não quer perder a nossa competitividade. Então, eu imagino que a cadeia de insumos, ela tenha esta consciência. A gente publicou esse especial de fertilizantes e hoje eu começo a produzir um especial de sementes. Logo que eu terminar aqui a nossa conversa, eu vou entrevistar o presidente da Abras, que é a Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja, o seu Gladir Tomazelli, para entendermos da perspectiva dos sementeiros, o que eles estão esperando para a próxima safra e também diante desse questionamento que você acaba de fazer, Giovanni. E aí eu posso compartilhar um pouco mais com vocês também, numa oportunidade para a gente falar. Hoje falamos bastante de fertilizantes, podemos falar de sementes e depois de defensivos, que é o que está aqui no horizonte. Então, eu imagino que a cadeia, né, já me alonguei, mas enfim, eu imagino que a cadeia de insumos, ela tem essa consciência de que há uma necessidade do produtor brasileiro de continuar entregando um volume considerável de soja para o mundo. E aí, aproveitando, viu, Caninha, que você falou da Boa Safra, falou de semente, eu vou falar da Boa Safra. A Boa Safra, que é a sementeira líder, está aí com certo ajuste negativo na Bolsa, mas ela está nadando de braçada, viu? Os analistas, mais ou menos na linha do que eu falei. Esse ano vai sair de novo forte nos balanços, tende a subir, por quê? Da mesma maneira que em 2023 o produtor comprou semente para burro,
vão comprar semente para burro novamente esse ano, tá? Não tem outra escolha, é como você falou, somos os maiores fornecedores, não podemos produzir menos que os Estados Unidos para não perder o buraco, já para não perder também o que ganhou na Argentina, com o hiato deixado por eles lá, que naturalmente vai ser recuperado em parte agora, mas então se aproveita e lembra disso também com a sua fonte daqui a pouco. Carlinha, muito obrigado por sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, sempre que precisar e o que eu tenho para falar for importante, pode me chamar, que você sabe que eu estou sempre a posto para vocês. Obrigada, Giovanni. Exatamente. E lembrando aos amigos aqui que a Carlinha é candidata séria a ser vereadora dos mais admirados da imprensa agro. Meu voto para ela já está garantido. Um beijo para você, Carlinha. Até mais. Obrigada, Giovanni. Um beijo para você também. E estou de novo, estou sempre a posto. É só me chamar que eu estou aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Vimos aí a Carla Mendes mostrando que o segundo trimestre tende a ter um pouco menos de pressão em algumas linhas de fertilizantes, naturalmente que tem a questão do dólar, como um fator de pressão, porque mesmo que haja um certo acomodamento em relação à economia americana, ou mesmo em relação à crise no Oriente Médio, não vai cair tanto, né? E depois, com a volta do Brasil e também da Índia nas compras no começo, na virada do meio do ano, talvez aí volte aquele momento de pressão, né? Então, de pressão um pouco de altista. Então, talvez seja o momento do produtor analisar essas questões à luz aí dessa combinação dólar, petróleo, geopolítica e economia americana. A sua entrevista de hoje fica por aqui. Amanhã nós estaremos novamente de volta. Muito obrigado, até uma próxima.